Bom dia. É, Sexta-feira chuvosa. O certo seria ficar em casa, dormindo um pouquinho até mais tarde, mas então gostaria em especial, até por isso, agradecer a presença dos senhores. Muito obrigado. Eu vejo que tem um pessoal muito bacana, mais bacana que o normal aqui hoje, né? Que é sempre muito bem-vindo, legal. Todos são muito bem-vindos. E hoje nós, dando continuidade às nossas discussões sobre a reforma do Código Civil, que é um ponto muito importante e talvez não tenha, da sociedade brasileira em geral, a atenção que essa questão merece. Até por isso nós temos a obrigação de levantar em especial todos esses pontos e debater e fazer crítica, enfim, para que possamos levar as autoridades competentes a uma posição, não apenas do ponto de vista da associação comercial, mas da sociedade em geral, né? Aqui a associação comercial é uma entidade com mais de 130 anos de existência e nós temos esse, esse alicerce e, de 130 anos e temos a responsabilidade com os próximos 130 anos. Responsabilidade com o desenvolvimento. Estou vendo aqui um pessoal muito mais jovem do que eu, que me deixa muito feliz. Não estou falando de você, doutor. O que nos deixa muito felizes, porque realmente esse tema é para os próximos 50 anos, 100 anos, é para o futuro, né? Assim, o século XX já foi, já passou. Agora é o século XXI, XXII, é daqui para frente. Então é com essa responsabilidade, com essa atenção, é, que eu gostaria de agradecer em especial a presença do Dr. Guilherme, professor Guilherme, que veio lá do sul de Porto Alegre. Então, ele é uma pessoa assim muita honra recebê-lo, professor, e dividir conosco o seu conhecimento, suas observações sem mais delongas, em respeito aos senhores, eu gostaria de pedir ao Dr. Romeu, que é o supercoordenador desse conselho e coordenador do NAS, do Núcleo de Assuntos Societários, para que fizesse a apresentação e algumas considerações sobre o tema. A apresentação do Dr. Guilherme, algumas considerações sobre o tema do debate de hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado, doutor Humberto. Em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer a presença do professor Guilherme e o convite foi muito bem recebido por ele e agradeço, então, ter vindo de Porto Alegre até São Paulo para nos brindar com as suas palavras e com o seu conhecimento. O professor Guilherme, ele é sócio do Tosini Freire Advogados, é vice-presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, com uma tese que foi reconhecida pelo Prêmio Excelência como a melhor tese em Direito Civil da USP, em 2018, e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com todos esses, com essas qualificações aqui, eu tenho certeza que nós teremos uma excelente palestra para tratar desse tema que vem nos preocupando bastante, né? Só para dar uma breve introdução, a gente está aqui vai falar um pouquinho sobre o projeto de lei 4/2025, que é um projeto que foi apresentado no começo do ano, sob a relatoria do senador Rodrigo Pacheco, e ele tem como objeto, teve como fundamento, como base, o trabalho de uma comissão constituída também por ele, enquanto presidente do Senado, para apresentar um relatório, uma atualização do Código Civil, né?
Isso foi feito, esse trabalho foi feito por essa comissão, e esse relatório geral final, ele trata de vários, né, várias atualizações de vários artigos, divididos pelos livros do Código Civil. Então, tem alterações na parte geral, alterações no livro das obrigações, alteração no livro do direito de empresa, alteração no direito de família, direito de sucessões. Então, todos os livros do Código Civil sofreram atualizações por esse trabalho, né? É, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas alterações propostas no campo da responsabilidade civil, né? Mas eu convido a todos a procurarem entender essas reformas também nesses outros livros, porque, assim como na responsabilidade civil é bastante preocupante, nos outros livros também tem alterações bastante preocupantes e que merecem a atenção da sociedade civil, dos empresários, das empresas, das pessoas, né? Eu vou dar só um exemplo do direito de empresa, que é a minha área, para vocês entenderem, né? Até um tempo atrás, a sociedade limitada ela tinha que ser constituída por dois sócios. Veio a lei da liberdade econômica e diz que a sociedade limitada pode ser constituída por um sócio. Isso veio resolver um problema que os próprios empresários tinham quando eles queriam constituir uma sociedade e não tinha outro sócio, eles precisavam chamar alguém para fazer um favor para ser sócio com ele de uma sociedade limitada. E nós sempre criticamos isso, porque em vários países é possível constituir sociedade limitada por um sócio, essa questão já é superada. Bom, a lei veio atender uma necessidade do empresário, das empresas. E o que essa atualização propõe? A gente retroagir a um tempo em que não fazia o menor sentido, ou seja, ele cancela essa atualização, essa novidade, né? E diz que agora a sociedade limitada tem que ser constituída por dois sócios novamente. Então, assim, isso só para dar um exemplo, né, do que essa reforma pretende. Então, assim como ou tantas outras coisas. Então, convido vocês a se aprofundarem nisso, que eu acho que é importante para a nossa sociedade. Então, sem mais delongas também, eu passo a palavra ao doutor Guilherme. A palavra é sua e fique à vontade aqui, a casa é sua. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu não posso iniciar sem agradecer o muito gentil convite aqui da Associação Comercial de São Paulo, que me foi dirigido pelo Dr. Romeu, a quem muito agradeço, é uma honra estar aqui, e ao Dr. Humberto também, por toda a recepção calorosa e gentil que eu recebi aqui. Eu vou falar hoje, então, como vocês sabem, sobre responsabilidade civil no PL número 4 de 2025, com um título propositalmente provocativo. Aliás, se puder compartilhar a apresentação, eu já inicio, que eu preparei um PowerPoint para ilustrar o que eu vou falar. Eu começo necessariamente por fazer um disclaimer aqui, né? Vocês vão ver que a minha visão sobre o que vai proposto pelo PL é bastante crítica, porque me parece que o PL traz, em várias outras matérias, como o Dr. Romeu mencionou, mas especialmente na responsabilidade civil, é muito preocupante, né? Então, por isso, a análise crítica que vai feita aqui. Mas o disclaimer que eu quero fazer é que as críticas que eu vou endereçar aqui, elas não têm nenhum conteúdo pessoal, não se dirigem a nenhum dos membros da comissão temporária, que são todos professores tidos em alta conta, capazes e efetivamente merecem todo o nosso respeito e a nossa consideração. A crítica é quanto ao produto, a crítica é quanto ao texto, que é o que nos interessa, porque é aquilo que vai estar nas nossas mãos quando a gente for trabalhar numa arbitragem, trabalhar num processo judicial e aí por diante. Então, vamos iniciar. Eu queria, primeiro lugar, dizer e explicar que o requiem ou requiem para os mortos é costumeiramente, em certos contextos, a missa que a Igreja Católica, a Igreja Cristã faz àqueles que morreram, né? Também chamada em latim de missa pro defunctis, né? Missa para os defuntos. Mas também é aquela composição musical, ou são também aquelas composições musicais famosas em partituras como de Mozart, Verdi, tantos outros, para serem executados justamente nesses mesmos ritos litúrgicos. A minha apresentação de hoje é como que
um requiem. Em grande medida é um requiem, porque é um ensaio de antecipação. Tá? O PL número 4 de 2025, se ele for aprovado, ele vai fazer defunta, morta, a responsabilidade civil, tal qual nós a conhecemos hoje. Então, a palestra aqui, a exposição de hoje é um tanto quanto sombria, negativa, porque é isso que nós teremos como consequência. E ela estará morta, a responsabilidade civil, tal qual nós conhecemos hoje, porque mortos estarão vários dos seus pilares fundamentais. O risco, tal qual nós conhecemos hoje, o nexo de causalidade, tal qual nós conhecemos hoje, a reparação integral, que é o princípio retor da responsabilidade civil, tal qual nós conhecemos hoje, e, pasmem, inclusive a autonomia privada, que é anunciada como protegida pelo projeto, mas que, na verdade, se olhada com cautela e com lupa, ela também morre, porque ela sofre limitações em termos de responsabilidade civil que ela não possui hoje. Então, é sobre essas 4 mortes que eu vou falar hoje em Voo de Pássaro, né? Risco, causalidade, reparação integral e autonomia privada. Mas eu começo por indagar. Morta essa responsabilidade civil, essa disciplina que nós temos hoje, o que vem em seu lugar? O que está ali no PL? O que vem apresentado? E eu respondo, o que nós teremos, de acordo com o que vem apresentado pelo PL, é um instrumento do punitivismo. Mas não um instrumento de um punitivismo qualquer. É um punitivismo que se volta prioritariamente contra as empresas. Contra as empresas. Eu estou numa associação comercial e eu quero frisar e destacar isso. Isso não é um argumento ad terrorem que eu estou utilizando e não é nem eu quem fala isso. É o próprio relator do projeto, o professor Flávio Tartucci. Prestem atenção no vídeo que eu trouxe para mostrar a vocês. O que a gente percebe? O livro de responsabilidade civil é o mais acanhado do código. Na minha opinião, é o mais insuficiente. E eu vou perguntar para vocês, 2 jovens advogados. Eu já vou dizer que a resposta é não. Vocês acham que o sistema de responsabilidade civil no Brasil funciona? Ou as empresas no Brasil descumprem? Falando aí, no atacado, não no varejo da arbitragem. Ou as empresas no Brasil descumprem lei e descumprem contrato e pagam as indenizações rindo, inclusive rindo da nossa cara. Quer dizer, o sistema de responsabilidade civil no Brasil é eficiente? Minha resposta é não. Fui convencido que não. Ou seja, para que as empresas não paguem mais indenização rindo, o que o PL produz em matéria de responsabilidade civil, dentre outras disposições que adotam um punitivismo contra a empresa, é um amoldável conceito de risco, é uma causalidade que permite a indenização de danos indiretos, não mais apenas os diretos e imediatos, é uma derruição do princípio da reparação integral, que passa a ser visto pelo projeto de lei como uma camisa de força que deve ser rompida em prol de uma indenização punitiva, e é uma restrição à autonomia privada quanto a cláusulas de limitação e de exclusão de indenização, que vêm tratadas pelo PL como poderiam ser, já que não tem previsão específica no Código Civil, mas não como foram. Porque como foram tratadas essas cláusulas, elas estão mais limitando a prática que se tem hoje do que consagrando, do que potencializando. Vamos começar pela morte do risco, né, dessas 4 mortes que eu vou tratar hoje. Né? O risco é um dos fatores de imputação da responsabilidade civil, da disciplina da responsabilidade civil hoje vigente, e isso querendo dizer que o dever de indenizar, em certos casos, se sujeita a um regime jurídico particular, o da responsabilidade objetiva. Então, quando eu tenho risco como fator de imputação, eu tenho responsabilidade objetiva quando se tiver uma atividade normalmente desenvolvida que gere risco. Essa é a literalidade do artigo 927, parágrafo único, hoje vigente. Né? Leio para vocês o que está ali no slide. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida, prestem atenção e lembrem
desse advérbio, normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Bom, esse conceito já vem diluído se a gente olha para o caput do artigo 927b, que também está projetado, do PL número 4 de 2025. Porque o caput, ele alude apenas à atividade desenvolvida pelo autor do dano, excluindo o advérbio normalmente desenvolvida, que hoje se tem no 927, parágrafo único. E isso depois vai ter uma justificativa, porque não é mais a atividade regular que pode gerar o risco e, portanto, atrair a disciplina da responsabilidade objetiva. Pode ser qualquer atividade, se circunstancialmente for considerada uma atividade arriscada. E é exatamente o que está no parágrafo 1º deste artigo 927b do PL, que produz efetivamente uma diluição ainda maior ao inserir esta categoria sobre a qual pouco se conhece, ou pouco se sabe, pouco se debate, essa categoria do, aspas, risco especial e diferenciado. Para a configuração do risco especial e diferenciado, como está ali no parágrafo 1º, não é necessário, não é requisito que a atividade desenvolvida seja normalmente perigosa, ou que induza normalmente risco para a esfera alheia, ou que haja defeituosidade na prestação. Basta que essa atividade, concretamente e de acordo com a avaliação do aplicador, a partir das peculiaridades do caso, vejam o grau de casuísmo que essa disposição remete, se esta atividade for interpretada concretamente como uma atividade que gerou risco para os direitos de outrem. Risco especial e diferenciado, ou seja, não é o risco que normalmente ocorre, é o risco especial e diferenciado, ou seja, é uma atividade que pode não ser normalmente de risco, mas concretamente, especial e diferenciadamente pode ser considerada como arriscada pelo intérprete. Ou seja, e trocando termos, qualquer atividade poderá ser considerada uma atividade de risco no caso concreto, de acordo com a interpretação de quem esteja julgando a causa, atraindo, e essa é a consequência mais grave, a disciplina da responsabilidade objetiva. Não se precisará provar culpa para que se responsabilize aquele que assumiu uma atividade circunstancialmente perigosa. Mas pior do que isso, os indicadores para extrair o conceito de risco especial e diferenciado para o caso concreto são os mais inexatos e os menos jurídicos possíveis. Estatística, prova técnica e máximas de experiência. É um pouco chocante, né? Porque o grau de casuísmo que já está em se ter um conceito que é construído caso a caso, ele se torna ainda mais elevado quando os critérios propostos sequer são jurídicos. Vamos aprofundar um pouco nos problemas desse dispositivo. Eu queria tratar de dois problemas e dois perigos. O primeiro é que esse dispositivo ele generaliza o que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao emitir o tema de repercussão geral número 932 de 2020 como circunscrito aos casos de responsabilidade objetiva por acidente do trabalho. Ou seja, responsabilidade objetiva do empregador por acidente de trabalho com o seu empregado. O que gerou esse tema 932 que está projetado aí? Eu vou ler para vocês, porque é importante ler para comparar com o que o legislador está propondo agora, ou o candidato a legislador está propondo agora. O artigo 927, parágrafo único, estou lendo, do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes do trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Então vejam que os casos de um risco especial e que, portanto, podem gerar responsabilidade objetiva foram delimitados pelo STF aos casos de acidente do trabalho, de empregado
em face do seu empregador. Esse tema, ele é, portanto, duplamente diverso do que vem proposto pelo dispositivo que nós estamos examinando. Primeiro, porque ele não abrange exclusivamente os casos de acidente do trabalho. O PL 4 de 2025 propõe que este critério circunscrito do tema 932 sirva para toda e qualquer atividade. Para toda e qualquer atividade. E não para um caso em que se discutia efetivamente aquilo que era circunscrito à responsabilidade objetiva do empregador, em face daquilo que especialmente for considerado uma atividade arriscada. Aliás, o caso é muito curioso, porque o caso que gerou esse tema geral era um caso de assalto a supermercado, em que um segurança que costumeiramente cuida apenas se há furtos dentro do mercado, né? Ele presenciou um assalto à mão armada ao supermercado, ele não foi ferido, mas ele se sentiu abalado, sofreu dano moral e, portanto, ajuizou uma ação reparatória contra o seu empregador. A rigor, a sua atividade não produz o risco de assalto, né? Mas circunstancialmente produziu. E circunstancialmente se considerou que, para esses casos, o empregador deve ser responsabilizado de acordo com a disciplina da responsabilidade objetiva, que gerou o tema da repercussão geral. Então, um caso que veio da Justiça do Trabalho, foi ao STF e gerou esse tema de repercussão geral, apenas para dar a moldura do que o STF decidiu aqui. O que é absolutamente diverso do que se propõe agora no PL. O que se propõe agora no PL é uma maximização daquilo que foi decidido pelo STF. Na verdade, é uma maximização que já estava num enunciado das famosas jornadas de direito civil que se fazem em Brasília desde que o Código Civil entrou em vigência. São as jornadas que aprovam enunciados interpretativos ao Código Civil, né? E lá, em 2012, houve a aprovação de um enunciado chamado 448. Enunciado não é regra, é orientação interpretativa. Inclusive, há muitos anos, eu e uma série de outros professores de direito civil acham que nós deveríamos ter uma jornada só para revogar os enunciados inadequados, né, das jornadas anteriores. Né? Mas numa dessas jornadas, um desses enunciados é a que está aí, enunciado 448, que, curiosamente, é exatamente o texto do dispositivo que agora vem proposto pelo PL. Só que qual é a grande questão aqui? A grande questão é que o tema 932 veio depois desse enunciado 448 e não recepcionou a amplitude do enunciado 448. Circunscreveu apenas a casos de acidente do trabalho. Ou seja, uma tentativa de bypassar, com o perdão do neologismo e anglicismo, né? Mas é uma tentativa de bypassar aquilo que o STF não recepcionou. Não recepcionou, por meio de um dispositivo que agora seria legal e ampliativo. Mas o segundo problema... Deixa eu voltar ali. Não está aparecendo direito a minha. O segundo problema é quanto à parte final do artigo 927b. E eu vou voltar ao dispositivo para que vocês leiam. Que é quando ele menciona, eu já falei, estatística, prova técnica e máximas de experiência. Isso é uma diluição absoluta dos critérios no casuísmo judicial. Né? Ele dirá, a partir da prova técnica, da estatística, das máximas de experiência, qual é o conceito de risco especial e diferenciado. E ele dirá, a partir da estatística, da prova técnica e das máximas de experiência, se esse conceito que ele criou para o caso concreto está ou não presente no caso concreto. Então, veja como um casuísmo puro, né? A partir de critérios que são extrajurídicos. Vou pegar o exemplo das máximas de experiência. Né? Para além de não pertencer ao campo do direito civil, esse conceito de máximas de experiência, que é próprio do campo aplicativo processual, está lá no artigo 375 do Código de Processo Civil, a categoria máximas de experiência, ela é intensamente criticada pela doutrina processual e pelos doutrinadores de teoria geral do direito, porque remete a um juízo comparativo do particular com o particular, de um caso particular anterior com o caso particular que eu estou apreciando agora. E, por isso, dá ensejo a vieses dos mais diversos do julgador. Vieses dos mais diversos, porque eu não estou analisando uma regra geral para aplicar um caso concreto. Estou aplicando a regra casuística do caso anterior ao caso que eu tenho agora. Uma máxima de experiência que eu construí com a minha experiência ao caso que se apresenta agora. Tem um autor italiano famoso que se chama Michele Taruffa, acho que conhecido de muitos aqui, que estudou máximas de experiência.
E ele adverte que utilizar a máxima de experiência como critério, e aí eu abro aspas, é atirar o raciocínio do aplicador num caleidoscópio de formas retóricas, técnicas, pessoais ou políticas. Ou seja, é uma caixa de Pandora que se abre, não raro para expressar, e eu estou citando ele novamente, conceitos toscos e generalizações imprecisas de sentido comum. Isto é critério, caso aprovado o PL, para definir o conceito de risco especial e diferenciado e para determinar que uma responsabilidade é objetiva ou não. Então vejam, digo eu agora, quando o próprio conceito de risco se dilui na tecnicidade não jurídica, no casuísmo, nos vieses judiciais, especialmente por se tratar de figura inovatória no direito legislado, os riscos para a prática são absolutamente atrozes, né? Até porque esse tudo, eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, é uma gravura que talvez pelo ângulo não dê para ver bem, mas é uma lápide em que está escrito risco, né? Se tudo pode ser risco especial e diferenciado, o conceito de risco se dilui no casuísmo. Ou seja, o conceito morre. Se tudo é risco, ou tudo pode ser risco, nada é risco. E a segurança jurídica se esvai. Mas o que é ruim pode ser pior. O que é ruim pode ser pior. Porque se eu conjugo essa diluição do conceito de risco, a diluição do conceito de nexo de causalidade, em que tudo, inclusive condição, pode ser causa de danos, por mais indiretos que eles sejam, a gente caminha para um verdadeiro regime do risco integral. Eu vou falar agora, portanto, fazendo esse gancho, da morte do nexo de causalidade pelas mãos do PL 4/2025. O nexo de causalidade, como a gente conhece hoje, um dos pressupostos da responsabilidade civil, ele morre quando se passa a prever que não só os danos diretos são indenizáveis, mas também os indiretos. É o que está no caput do artigo 944B. Leio para vocês. A indenização será concedida, aliás, concedida a indenização é um termo horroroso, né? Indenização não se concede, né? Não é um prêmio ou um presente que se dá a alguém, né? Mas, enfim, a linguagem também não é um dos fortes do PL. A indenização será concedida se os danos forem certos, sejam eles diretos, indiretos, atuais ou futuros. Ou seja, indenização por dano indireto está amplamente autorizada pelo artigo 944B do PL. Como vocês todos sabem, o direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, que está lá no artigo 403 do Código Civil, ao falar que se indenizam, e aqui eu abro aspas, prejuízos efetivos e lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Ou seja, se indenizam danos diretos. Apenas em situações excepcionais é que a lei prevê a indenizabilidade do dano indireto. E justamente por serem excepcionais, elas vêm previstas em lei. Como, por exemplo, no artigo 948, ao falar do dano-morte, que é conhecido como dano por ricochete, né? Em que o titular da indenização, do pleito indenizatório, não é o de cujus, o que faleceu, mas é o familiar, eventualmente, que é atingido por ricochete, indiretamente. Dano indireto previsto excepcionalmente em lei. Né? Ou, então, como está no 949, as despesas com a convalescença da vítima em caso de lesão corporal. Então, ainda que temporalmente distante o dano, a despesa, o dano indireto é tido por indenizável excepcionalmente pela lei. O problema é que, de exceção, a indenização dos danos indiretos passa a ser a regra geral. Ora, se todos os prejuízos passam a ser reconduzíveis ao agente, não há limite para que eles, mesmo que sejam mediados por várias circunstâncias, sejam considerados danos indenizáveis. Da mesma maneira que não há limites para que alguém seja considerado agente do dano. Porque mesmo indiretamente, a sua conduta pode tê-lo gerado. Mesmo indiretamente. Um exemplo que me chegou da prática recentemente, que é um exemplo curioso. Uma usina de biomassa que na região norte do Brasil utiliza o caroço do açaí como produto para gerar energia. Né? Ou seja, é o resto da cadeia
produtiva do açaí. Ele pega a sobra lá, o que seria descartado, transforma em biomassa e gera energia. A consulta veio se acontecer algum incidente, alguma ilicitude nessa cadeia econômica produtiva do açaí, eu vou ser responsabilizado. Eu que estou lá aproveitando, inclusive gerando benefício ao meio ambiente, porque aquilo não vai ser descartado. A minha resposta foi: é possível que você seja responsabilizado se por acaso o novo Código Civil entrar em vigência. Porque vamos imaginar o seguinte, que o produtor lá na ponta, lá o cara que planta o açaí empregou trabalho infantil. O Ministério Público vai lá, ajuiza uma ação coletiva, pretendendo indenização por danos morais coletivos. Estou aqui abstraindo a parte criminal, estou pensando na parte civil, na parte da reparação. Vai poder colocar toda a cadeia produtiva no polo passivo? Vai. De acordo com o dispositivo que é proposto, vai. Porque a cadeia produtiva, toda ela, se beneficia indiretamente e, portanto, é agente indireto do dano, né, produzido em função do trabalho infantil que lá no início da cadeia foi empregado. Então vejam o impacto que isso gera, o poder ou o potencial contaminante que essa previsão gera para as atividades empresariais no Brasil. Ou para apanhar um outro exemplo que foi objeto de um outro texto que eu escrevi, eu sei que o Dr. Romeu já me deu o prazer da leitura, é o que pode acontecer também com as discussões indenizatórias de responsabilidade envolvendo sociedades anônimas. Hoje, se um acionista controlador ou se um administrador pratica um ato ilícito que prejudica a companhia e que gera, por consequência, a diminuição da participação acionária de um determinado acionista, o que a lei das sociedades anônimas autoriza é que a companhia ajuize a ação de responsabilidade contra o controlador ou contra o administrador. Os acionistas só podem fazê-lo em regime substitutivo, ou seja, a indenização que ganharem reverte não para eles, mas para a companhia, caso a companhia fique inerte e não proponha a ação. Ou seja, o acionista ele acaba sofrendo um dano indireto pelo ilícito do controlador ou pelo ilícito do administrador, que não é indenizável, de acordo com as regras vigentes hoje, porque, na verdade, ele tem a sua reparação levada a efeito quando a própria companhia é reparada e, portanto, a sua participação acionária é recomposta. Agora, se o conceito de dano indireto for adicionado tal como está ao sistema brasileiro, isso vai produzir, é a teoria do caos, né? A borboleta bate as asas aqui e chove do outro lado do mundo, né? O impacto nos demais campos do direito, eles não estão sendo considerados pelo legislador e vão ter, e eles serão sentidos pela disciplina das sociedades anônimas, porque os danos indiretos sofridos pelos acionistas poderão ser pleiteados para serem indenizados individualmente pelos acionistas, o que vai gerar um bis in idem, porque eu vou ter a ação de responsabilidade da companhia e vou ter as ações individuais, né, pesando nas contas das sociedades. Para vocês verem assim, os impactos que certamente não foram levados em consideração pelo PL, por quem elaborou o PL, porque se tivessem sido levados, não estariam com a redação que estão. Por todas essas razões, em termos de nexo de causalidade, aqui estão os dispositivos que eu mencionei agora há pouco, as exceções dos danos indiretos, mas por todas essas razões eu resumo os principais problemas do artigo 944B com 4 comentários. Primeira coisa, não há maturidade jurídica para adotar o conceito de dano indireto no direito brasileiro. A gente, há 200 anos, adota na nossa tradição jurídica a indenizabilidade do dano direto e imediato, né? O dano indireto não é uma categoria sobre a qual nós tenhamos estudado, desenvolvido, deliberado como categoria geral no direito brasileiro. Inseri-la de sopetão agora num projeto de reforma do Código Civil para todos e quaisquer danos é produzir uma insegurança jurídica muito grande, porque é um conceito novo que não se tem desenvolvido. Basta dizer que se fala de dano secundário, dano remoto, dano reflexo, dano por ricochete, dano intermediado, dentre outros, como sinônimos ou não de dano indireto. Nós não temos a maturidade para dizer o que é o que não é sinônimo. Não tem desenvolvimento
na doutrina e na jurisprudência brasileira sobre o que é dano indireto. Ou seja, não se pode inserir em código o que não é consenso. Os códigos são feitos para durar. Os códigos são feitos para dar segurança jurídica. Não podem ser instrumentos de insegurança jurídica. Segunda questão, segundo problema, segundo risco, né? E aqui é mais uma advertência do que um risco. Dano indireto não é sinônimo de perda de uma chance. Eu estou falando isso porque alguns membros da comissão disseram que o que está lá no 944 caput, quando alude a dano indireto, está querendo aludir à perda de uma chance, para tentar salvar o dispositivo, né? Falou, olha, não tem essa amplitude toda, é perda de uma chance. Primeiro que o dispositivo não diz isso. Primeiro que o dispositivo é amplo, é dano indireto, lato sensu. E segundo, que mesmo a perda de uma chance, ela não pode ser indireta para ser indenizável. Ela tem de ser direta e imediatamente sofrida por aquele que perdeu a chance. Não é o requisito da imediatidade que falta ao dano indenizável quando se tem a perda de uma chance. É o requisito da certeza. Porque o dano indenizado na perda de uma chance tem um grau de hipótese, né? Tem um grau de incerteza que por isso mesmo é indenizado ou indenizável na proporção dessa inexatidão. Mas ainda assim ele tem de ser um dano direto e imediato. Então, com toda a vênia, a quem tenta assimilar dano indireto com perda de uma chance, é um equívoco. Não há assimilação entre as categorias. Não se pode tentar salvar o dispositivo com base nesse argumento, né? Vamos enfrentar olhando nos olhos o dispositivo, então, e dizendo, olha, precisamos adotar a teoria do dano indireto para o direito brasileiro, se for o caso, que eu acho que não é. Terceiro, o 944B, se for inserido, ele produzirá uma incompatibilidade intrassistêmica com o 403, que fala do dano direto e imediato. Felizmente, o PL não mexe no 403. Mas, por não mexer, cria uma incompatibilidade intrassistêmica, porque de um lado diz que só o dano direto e imediato é indenizável. De outro lado, o 944B diz que dano indireto é indenizável. Tem uma contradição intrassistêmica aqui, grave. E quarto lugar, sob o ponto de vista do seu conteúdo, o 944B vai autorizar que se adote uma variante da teoria da equivalência das condições, a teoria do século XIX, em que toda e qualquer condição poderá ser considerada como causa para a geração do dano, mesmo condições, aquilo que condicionou, mas não causou o dano. E isso vai ampliar tanto o número de danos suscetíveis de indenização, quanto o número de agentes a que se pode conectar o nexo de causalidade. Mas, pessoal, o mais irônico é que a Subcomissão de Responsabilidade Civil, que elaborou essa nova disciplina altamente discutível, ela escreveu que um dos seus objetivos era, e aí eu abro aspas, a necessidade de contenção normativa das várias categorias de danos. Então, contenção normativa é o que não teve o proponente, né? Então, a segunda lápide que nós teremos aqui desse requiem da responsabilidade civil é a morte do nexo de causalidade, como nós conhecemos hoje, né? Amplo, como ele vai proposto, ele vai conectar agentes distantes e danos distantes, permitindo a indenização de danos indiretos. A terceira morte é a da reparação integral. O princípio da reparação integral, ele deixa de ser o retor central da disciplina da responsabilidade civil no direito brasileiro. Esse princípio, ele vem previsto no artigo 944, hoje vigente do Código Civil, em que diz: a indenização mede-se pela extensão do dano. Nada mais que o dano, nada menos que o dano, como antigo brocardo que adveio do direito francês. O projeto de lei mata esse princípio, mata o princípio da reparação integral, ao prever a indenização, que a indenização dos danos extrapatrimoniais, para além de reparar o dano, pode ser fixada em patamar que puna o agente e que o comprima a não reiterar a conduta. Então, aqui há um viés punitivo e preventivo que se está querendo inserir enquanto função da indenização por danos extrapatrimoniais. É o que está no parágrafo 3º, no parágrafo 4º e no parágrafo 5º do artigo 944-A. O parágrafo 3º possibilita que o juiz estabeleça uma sanção, e aqui eu estou lendo, uma sanção pecuniária de caráter pedagógico em casos de especial gravidade,
havendo dolo ou culpa grave do agente causador do dano, ou em hipóteses de reiteração de condutas danosas. Mais do que isso, o subsequente parágrafo 4º, que vocês estão lendo aí, ele prevê a possibilidade que o juiz fixe sanção pecuniária em até o quádruplo dos danos fixados. Aliás, aqui tem uma imprecisão que eu vou referir lá na frente, né? Quádruplo dos danos. Como assim quádruplo dos danos? Teria de ser o quádruplo da penalidade, né? O quádruplo da indenização. Porque senão eu vou ter uma sanção que pode quadruplicar a própria indenização como um todo. Não só a sanção vai ser quadruplicada, a indenização inteira vai ser quadruplicada, né? Levando em conta a condição econômica do ofensor. Condição econômica do ofensor. Vejam que aqui tem já um viés de fixar uma pena mais alta para quem tem mais e uma pena menor para quem tem menos. Vejam como aqui exala o punitivismo dirigido especialmente contra empresas, né? E a reiteração da conduta ou atividade danosa. Bom, dentre os tantos e tantos e tantos problemas que eu poderia destacar dessa disposição, para além da contaminação que se tem por um punitivismo injustificável, irrazoável, eu posso pontuar 5 problemas, 5 questões aqui. A primeira, e a principal, que eu já adiantei, é que a responsabilidade civil deixa de ser o que é, porque ela deixa de ter a função que tem. Ela não é mais orientada pela reparação do dano. Ela é orientada à punição e à prevenção. E o resultado disso é uma absoluta mistura com os campos do direito administrativo sancionador e com o campo do direito penal. E, por consequência, um potencial bis in idem. Poderá haver sanções lá e poderá haver sanções aqui. A mesma, decorrentes do mesmo fato, de uma mesma circunstância, 2 sanções. Além disso, isso gera impactos intersistêmicos que ainda não foram avaliados. Deveriam ter sido antes. Não foram avaliados sequer agora. Por exemplo, o artigo 22, parágrafo 3º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz que em processo administrativo sancionador, aspas, as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Fecho aspas. Como é que fica essa aplicação se houver indenização punitiva já fixada? A sanção administrativa vai ter que ser amainada por conta da indenização fixada na ação de responsabilidade civil? Ou não? Ou é realmente a porta está aberta para um bis in idem? E o Código Penal, que prevê que a reparação prévia do dano pode induzir a redução da pena ou servir de atenuante da pena. Fala de reparação do dano, Código Penal, reparação. Mas o que acontece se eu tenho punição, como agora o PL quer prever? Vai equivaler à previsão de reparação que o Código Penal traz para mitigar a pena? Ou não? Ou é efetivamente um bis in idem institucionalizado? Não se sabe. Insegurança jurídica pura por ausência de reflexão prévia e de debate. Segundo problema da indenização punitiva e preventiva que se quer inserir é a tentativa de transplantar um conceito típico do direito norte-americano, a noção de punitive damages. Mas, como escreveu brilhantemente a professora Mariana Pargendler ao estudar esse tema, essa tentativa de transplantação fica lost in translation, ou seja, ela se perde na tradução, porque ela não transplanta o conceito como ele existe no direito norte-americano. No direito norte-americano, o conceito de punitive damages é muito mais restrito do que esse cheque em branco que nós temos no PL. Basta dizer que vários estados dos Estados Unidos, ao menos 7 deles, proíbem os punitive damages de serem concedidos, para usar a palavra do projeto de lei, ou os restringem significativamente. E outros tantos estabelecem limites muito severos para que eles sejam concedidos no caso concreto, né? Por exemplo, casos de responsabilidade objetiva nos Estados Unidos não se compadecem com a fixação de punitive damages. Ou seja, lá não se tem um cheque em branco que se quer inserir aqui. A tentativa de transplantação é lost, perdida in translation. Terceiro problema.
a culpa grave ou o dolo ficam dispensados enquanto critérios para fixação da indenização punitiva quando houver reiteração de condutas. Ou seja, não precisa ter culpa grave ou dolo para fixar a indenização punitiva. Basta que o juiz considere que aquilo que foi produzido é produto de uma conduta reiterada. Mas o que é uma conduta reiterada? 2 casos é uma reiteração de conduta? 3 casos? 4 casos? Qual é a regra do julgador? Devem ser idênticos? Devem ser semelhantes? Devem ser apenas produzidos por um mesmo agente, não importando a qualidade do dano, a qualidade do fato? Isso não está na lei, isso não está na doutrina, isso não está na jurisprudência. Quarto problema, mistura entre dano, reparação e sanção quando for autorizada, quando é autorizada, nós lemos, e eu frisei um pouco antes, a quadruplicação do valor dos danos. O dispositivo ele não prevê a possibilidade de quadruplicação do valor da pena, o que, apesar de criticável, faria algum sentido lógico, interno, né? Teria uma lógica interna. Falei, ó, estou fixando, além da reparação dos danos, uma fração de pena. Bom, o juiz pode fixar 4 vezes a pena. Faria um sentido lógico, teria uma lógica interna, apesar de, na minha opinião, como vocês perceberam, absolutamente inapropriada. Agora, dizer que pode ser quadruplicado o valor dos danos não é quadruplicar a pena, é quadruplicar a indenização. É quadruplicar, inclusive, a reparação. É 3 ou 4 vezes o valor da própria indenização. Em quinto e último lugar, o problema de se adotar como critério da quadruplicação ou da triplicação a condição econômica do ofensor, ou seja, a intenção de penalizar quem tem mais dinheiro, de penalizar quem tem menos dinheiro. Não é a conduta que é o critério, é a condição econômica do ofensor que passa a ser um dos critérios, o que deixa claro aqui que quanto mais saudável a condição econômica do ofensor, maior deve ser a penalidade de acordo com o PL, para que as empresas paguem indenização sem rir, né? Então, o que se tem aqui, essa é a terceira lápide, é a morte da reparação integral como nós temos hoje, né? Mais uma vez, como dentre tantas outras, o dano moral passa a funcionar como qualifica a professora Judite Martins Costa, o dano moral passa a ser utilizado como um conceito passaporte, né? Ele permite ao juiz ajustar, reajustar as soluções conforme entenda necessário, oportuno ou conveniente. E o resultado é isto, um punitivismo que pode transbordar 4 vezes o valor da própria reparação. Vamos à última morte desse cemitério de institutos jurídicos por nós praticados, manuseados todos os dias, a morte da autonomia privada. Mesmo a autonomia privada, que é alardeada como protegida pelo PL, ou como potencializada pelo PL, ela morre quando se olham com cuidado os dispositivos propostos por esse projeto de lei. Em termos de responsabilidade civil, eu tomo como exemplo o artigo 946-A, que diz: em contratos paritários e simétricos é lícita a estipulação de cláusula que previamente exclua ou limite o valor de indenização por danos patrimoniais, desde que não viole direitos indisponíveis, normas de ordem pública, a boa-fé ou exima de indenização danos causados por dolo. Fecho aspas. A previsão me traz à mente, e se a gente conjuga com aquele anúncio de que estaria protegendo a autonomia privada, ela me traz à mente uma antiga lenda árabe que se chama a lenda da lanterna do ogro. Se conta que durante a época medieval, nos países árabes, era costume dentre os povos árabes pendurar uma lanterna acesa na porta das casas para anunciar àqueles viajantes noturnos que ali havia abrigo. Você podia bater naquela porta que você iria ser recebido e iria dormir. Mas essa lenda conta que um ogro, aproveitando-se desse costume, pendurou uma lanterna na sua porta e quando as pessoas chegavam lá, elas eram comidas, elas viravam refeição do ogro. Da mesma maneira que a lanterna do ogro, o artigo 946-A, ele parece preservar a autonomia privada. Mas ele só parece. Ele só parece. Porque, na verdade, ele é absolutamente limitativo àquilo que se tem hoje em tema de cláusula
de limitação e exclusão da indenização. Isso por 3 razões. Ele é limitativo ao que se tem hoje por 3 razões. Primeiro, que ele prevê a possibilidade de utilização da cláusula de não indenizar ou da cláusula de limitação da indenização só para contratos paritários e simétricos. Ora, o que são contratos paritários e simétricos? Isso é um outro conceito que o PL introduz na parte de direito contratual. O que são contratos paritários e simétricos? Paritário é sinônimo de simétrico, ou eu posso ter um contrato paritário, mas um contrato assimétrico, ou um contrato simétrico e um contrato não paritário? São categorias importadas da doutrina estrangeira sobre a qual não há maturidade, mais uma vez, sobre a qual não há consenso, mais uma vez, no direito brasileiro. A gente pode ver uma publicação lá, uma publicação cá, tratando inovatoriamente de contratos paritários e simétricos como categorias que deveriam ser adotadas pelo direito brasileiro, mas não há consenso. Sequer é majoritária o entendimento e a percepção dessas categorias. Elas são enigmáticas. Elas não estão maduras para serem adotadas por um Código Civil. Né? A única segurança que se tem com essa previsão é de que contratos por adesão, realmente, aí essas cláusulas vão ser ilícitas. Mas não se precisaria dessa previsão para isso. Basta olhar o 424 do Código Civil, que diz que renúncia antecipada a direito do aderente é tida por ilícita. Não precisaria desse dispositivo. A segunda razão que limita a autonomia privada, ela não decorre diretamente do 946A, mas do seu silêncio sobre os chamados contratos com disparidade econômica. Esta categoria, esta classificação, ela também vem inserida pelo PL lá na parte de contratos, dizendo que os contratos com disparidade econômica devem ter um regime jurídico diferente, né? E aí adota como critério a simetria e a paridade para analisar se um contrato é ou não economicamente díspare. Mas, mais uma vez, nós não temos maturidade sobre o conceito de contratos com disparidade econômica para dizer se a cláusula de não indenizar ou de limitação de responsabilidade vai ser lícita ou ilícita nele. O dispositivo silencia, fala só de contratos simétricos e paritários. Mas eu posso ter um contrato assimétrico, ou seja, um contrato que tem algum grau de dependência econômica de uma parte em face da outra. Vamos lá, um contrato de franquia, por exemplo. Contrato de representação comercial, por exemplo. Eu posso ter um contrato estruturalmente assimétrico, mas que tenha sido livremente negociado. Será razoável nesses contratos proibir cláusula de limitação de responsabilidade se o contrato foi livremente negociado, ainda que estruturalmente assimétrico? Me parece que não. Me parece que seria uma limitação indevida à autonomia privada. Só que isso 946A não trata. Ele silencia, ele insere a categoria lá atrás do direito dos contratos e, ao tratar da responsabilidade civil, ele não diz o que eu faço com os contratos com disparidade econômica. E produz uma insegurança jurídica atroz e uma possibilidade de restrição casuística da autonomia privada. Por fim, a terceira razão limitativa é que esse dispositivo 946A só permite cláusula de limitação ou de exclusão de danos patrimoniais. Ou seja, danos extrapatrimoniais podem seguir sendo fixados em 4 vezes o valor do dano. Porque essa é a intenção. A intenção é liberar a fixação de indenização punitiva, que poderia ser barrada caso as partes colocassem uma cláusula de limitação de indenização. Só que esse dispositivo está dizendo que não, só para danos patrimoniais. Ou seja, mais uma vez, é uma limitação da autonomia privada que se tem hoje. O que se tem hoje é a possibilidade de inserção de cláusulas de não indenizar ou de limitação de valor indenizatório para todos os contratos que tiverem sido livremente negociados, não só os paritários e simétricos, seja lá qual for esse conceito. O que se tem hoje é liberdade de inserção em contratos com disparidade econômica, seja lá qual for esse conceito, mas desde que livremente negociados. E o que se tem hoje é a liberdade de inserir essa limitação também
visando a estabelecer um teto para indenização de danos extrapatrimoniais, e não a limitação que se tem no artigo 944-A, que se quer, 946-A, que se quer inserir ao Código Civil. Então, não nos enganemos, portanto, com a lanterna do ogro. Não nos enganemos. O dispositivo ele só parece proteger a autonomia privada, mas se contrastado com a prática vigente, ele é claramente limitativo. E, mais uma vez, ele faz com que pereça a autonomia privada tal qual ela hoje se tem. É a nossa quarta morte do dia. A título conclusivo, eu, como vocês percebem, gostaria de pontuar, aqui estão algumas das críticas, das muitas críticas que o PL tem sofrido, né? A disciplina da responsabilidade civil que vem proposta tem sido a mais criticada, porque é a que mais sofre alterações pelo PL, sem a menor dúvida, que mais sofre. Simplesmente todos os dispositivos hoje vigentes do Código Civil são substituídos por novos dispositivos, por 36 novos artigos, sem falar dos seus parágrafos, dos seus incisos inovatórios. As mudanças, elas são absolutamente profundas. Tanto que eu tive que fazer um recorte aqui, em algumas das mais graves, mas eu poderia falar sobre outras, né? Apenas para dar alguns exemplos. Quando o artigo 927 do PL, por exemplo, exclui a referência ao ato ilícito no seu caput, como requisito da responsabilidade objetiva, deixando sugerido que eu posso ter responsabilidade objetiva sem ato ilícito. Haveria também a morte do ato ilícito? Parece-me que sim, de acordo com o que está proposto. Ou ainda, o artigo 944, parágrafo 2º, que trata do chamado lucro da intervenção, como se fosse indenização, misturando enriquecimento sem causa com indenização. Haveria a morte do enriquecimento sem causa e a substituição dele pela disciplina da responsabilidade civil? A mim me parece que é positiva a resposta. Ou, por fim, esse é um dispositivo que me causa um choque também, o 944B, parágrafo 4º, que permite o cálculo da indenização dos danos patrimoniais, por estimativa. Cálculo de danos patrimoniais por estimativa, abrindo a porta para indenização de danos patrimoniais não provados, ou mesmo inexistentes. Haveria a morte do dano, como nós conhecemos hoje? A mim, me parece que é positiva a resposta, porque dano por estimativa é dano não provado. É dano não provado. Então, vejam, são muitas as invenções, o que demonstra que de todas as matérias propostas pelo PL, a da responsabilidade civil é a menos madura para ser aprovada como está. Mas o que fazer diante disso? E aqui eu encaminho as conclusões. A medida ideal é o arquivamento do PL. É o arquivamento do PL. Não há como melhorar um PL que tem mais de 1.000 dispositivos propostos, né? Não há como acreditar que numa tramitação no Congresso Nacional vá se ter a possibilidade de fazer discussões técnico-jurídicas profundas, como o projeto demanda. Pode-se consertar uma coisinha ali, uma coisinha lá, mas o mais grave permanecerá. Então, o imediato arquivamento do PL é a única solução adequada, né, para que a segurança jurídica esteja preservada. Mas, caso esse não seja o seu destino, há pelo menos 3 medidas conjugadas que precisam ser adotadas. Primeiro, é a conversão desse PL em projeto de código, porque ele é projeto de código, ele não é projeto de lei, ele é projeto de código. E qual é a importância disso? A importância disso é que um projeto de lei pode ser aprovado só nas comissões do Congresso Nacional, sem ser submetido ao plenário. Um projeto de código tem regime especial, ele tem de ser submetido ao plenário. Qual é a outra diferença? Que um projeto de lei pode ter regime de urgência atribuído. Um projeto de código não pode ter regime de urgência, por conta da sua tramitação especial. Então é necessário convertê-lo naquilo que ele é. Ele é um projeto de código que precisa tramitar enquanto tal. Segundo, desacelerar o seu trâmite. O anteprojeto, que se tornou PL, com o mesmo texto inalterado, diga-se de passagem, mesmo depois das críticas que ele sofreu, não houve nenhum impacto em quem elaborou o PL,
Esse anteprojeto ele foi elaborado em 180 dias. 180 dias. As audiências públicas, quase todas foram realizadas sem texto. Ou seja, não se debateu o texto proposto. Se debateu conceitualmente. Se convidava um palestrante de lá, um palestrante de cá para falar sobre temas gerais. Não se debateu o texto em audiências públicas. Porque houve celeridade. E há celeridade anunciada. Há celeridade anunciada com relação ao trâmite do projeto de lei. Então, temos de necessariamente desacelerar o seu trâmite. E, por último lugar, na pior das hipóteses, caso não seja possível arquivar, é imprescindível que, como saída subsidiária, se fatie esse PL, como se fez, por exemplo, na experiência francesa. Lá na década de 60 se apresentou um projeto enorme, mais ou menos com o tamanho que esse foi apresentado, com várias deficiências, com várias polêmicas. O que fez o governo francês foi nomear um grande jurista chamado Jean Carbonnier. Ele assumiu a tarefa e fatiou o projeto de alteração do Código Civil francês de 1804, diga-se de passagem, não de 2002, em décadas. Então, primeiro alterava direito de família, depois alterava a disciplina do divórcio, depois o direito sucessório. E agora, recentemente, em 2016, ocorreu a última alteração em apenas 300 dispositivos, focado, situado em direito das obrigações. E mesmo assim, uma alteração que foi produto de 20 anos de debate, de 3 anteprojetos apresentados. Então vejam a diferença, né? De se ter um fatiamento, uma discussão aprofundada, ela produz qualidade de segurança jurídica. Então, na pior das hipóteses, fatiemos o projeto. Comecemos pelas disposições, pelos livros menos polêmicos e deixem-se as mais impactantes, como responsabilidade civil, contratos, direito de família, para o tempo do seu amadurecimento. Do contrário, como escreveu o nosso poeta Manuel Bandeira, a única coisa a fazer será tocar um tango argentino, né? Ou dizer para a segurança jurídica, ao som desse requiem do PL, que ela descanse em paz, né? Muito obrigado, eu estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas e complementos. Muito obrigado, professor Guilherme, pela excelente explanação. Eu confesso que o professor Guilherme ele é enfático, né? Deve ser maravilhoso ter aula com ele, porque ele é muito entusiasmado, é bem bacana. Mas eu fiquei, confesso que eu fiquei perplexo, sim, e fico imaginando, porque na realidade eu tô, deixa eu me colocar, né, primeiro, eu sou tributarista, sim, na verdade eu tô cercado de professores da área comercial, da área de responsabilidade, mas minha raiz, né, eu sou tributarista. E aí eu fico refletindo as coisas também pro lado do direito tributário, né? Que tem uma consequência tangente a tudo isso, né? Então, e aí eu tenho um especial temor, porque estamos vivendo atualmente um tsunami da reforma tributária, né? E que é terrível, abala todos os fundamentos da empresa e da sociedade, e a gente vai começar a ver os efeitos a partir do ano que vem disso, e as preocupações. Em cima disso, dessa onda, vem uma onda maior ainda, que é uma avalanche total, um negócio absurdo, de grave, que seria a alteração das leis, enfim, do Código Civil, que é a base de tudo. Então, vou dar um exemplo só de uma situação que ela é um pequeno exemplo, né? Que pode ser. Por exemplo, numa situação de indenização, eu não tenho, vou usar um termo mais fácil para entender, eu não tenho fato gerador de imposto de renda. Porque eu não tenho um ganho, eu tenho uma reposição de uma perda de alguma coisa que já tinha, né? Assim, grosso modo. Então, não é uma situação de não incidência do imposto de renda, grosso modo. Agora, se eu tiver uma
indenização de 4 vezes, ou 2 vezes, ou 3 vezes o dano, isso será fato gerador de imposto de renda? Sim ou não? Não tem resposta concreta essa indagação. Uns podem falar que sim, outros que não. Realmente, eu já começo. Aquela última lápide da segurança jurídica, vê só como essa cova é enorme. Ela começa a trazer outros ramos da convivência jurídica nossa, inclusive direito tributário, que é uma coisa distante, parece, né? E ela já começa de imposto de renda, uma coisa que já foi superada. Por exemplo, alguém entra com uma reclamação trabalhista, essa parte de indenização não é fato gerador de imposto de renda. Ou numa batida de carro, coisa do tipo. Coisa comum que acontece todo dia. Agora, não, o magistrado resolve aplicar uma punição em 3 vezes o dano. Tá, mas como é que fica o imposto de renda, né? Então, são coisas assim, percebe? É só um pequeno exemplo do caos que isso tudo pode. Não é vamos só punir para isso não acontecer, que é para o empresário não pagar sorrindo a indenização. Não, não é só isso. A questão é muito, muito mais profunda, né? Outra coisa que, como eu estou nessa posição privilegiada, eu me permito fazer alguns comentários, né? É, outra coisa que eu vejo com bastante perplexidade também, em face de tudo que foi colocado, e aí a questão ela é matemática, né? Eu, a minha primeira faculdade que comecei a estudar era meteorologia. Então, meteorologia qual é a dificuldade da meteorologia? É uma ciência matemática, né? É que você tem tantos fatores indiretos que é difícil você prever o que vai acontecer. Por exemplo, qual vai ser o clima? Você vai fazer. Eu sou um fabricante de blusa, né, de roupa de frio. E vou fazer a coleção do ano que vem. Vai fazer frio ou calor em maio do ano que vem? Não sei. Quer dizer, não sei não, dá para prever mais ou menos, é muito difícil. Por que que é difícil? Por causa da teoria do caos, teoria matemática do caos. Que ela diz basicamente o seguinte, que pequenos fatores indiretos podem gerar consequências quase que de muito difícil previsibilidade. Não seria imprevisível. Me parece que essa teoria, que é uma teoria matemática do caos, ela assume uma especial relevância, esse contexto matemático, nos contratos comerciais na vigência dessa leitura do dano indireto, né? Então, o dano direto já é de alguma difícil previsibilidade, né? Tem toda uma ciência estatística por trás disso, que é a ciência autuária, que é uma ciência atuária. Então, os contratos, não só de seguro, mas vou construir um navio, ou construir uma barcaça, ou vou construir uma ponte, ou vou plantar, vou fazer uma plantação de soja, né? Eu vou fazer um empréstimo para insumo de uma agrícola, de um banco, enfim, todos nós, isso acontece no nosso dia a dia. Vou fazer um recorte num terreno, um aterramento, né? Então, eu tenho que avaliar o risco disso para precificar, cobrar o juro, o serviço do empréstimo, né? O seguro, especialmente. Isso é baseado no quê? Não toda uma ciência estatística. Os engenheiros, geralmente é engenheiro e pessoas que mexem com números estatísticos, matemáticos, que lidam com isso daí. Agora, essa questão, agora voltando para a teoria do caos, né? Quando eu tenho elementos distantes e provocando, sendo causa de reparação e indenização no judiciário, eu tenho dificuldade de precificar tudo isso. Eu começo a ter situações muito aleatórias, né? Em especial, eu vou colocar 3 atividades aqui que pode gerar danos enormes, né? O primeiro, mais evidente para mim, é a atividade ligada à medicina, ligada à saúde, né? Os hospitais, os médicos, né? Então, claro que eles respondem pelos seus atos, mas se for de uma forma muito tangente, muito indireta, isso vai ficando muito distante. E o cálculo dessa indenização e essa atividade empresarial vai ficando muito que é necessário,
absolutamente necessária, vai ficar meio difícil. Outro ponto, os contabilistas. Ah, contabilista, não, o contabilista ele pode fazer uma série de coisas que ele pode perder uma chance, por exemplo. Ah, o senhor abriu uma empresa limitada em vez de abrir uma empresa SA, eu perdi a chance de... Sabe, isso pode acontecer. E a advocacia nem se fala. A advocacia, principalmente a advocacia empresarial, que basicamente que nós, e toda a advocacia, né? Mas a advocacia empresarial, que nós atuamos, né? E muitos daqui dessa mesa e que não estão nos vendo, nós atuamos assessorando o empresário, assessorando o gestor, né? E às vezes com parecer, com orientação, em cima de certos pontos, em cima de certas considerações. Olha, na nossa assessoria, nós podemos cometer equívoco, ou nós podemos prever coisas que não acontecem daquela forma, por outra razão indireta, né? Por exemplo, eu faço um parecer baseado no Código Civil e essa lei civil muda a interpretação da lei civil. Agora eu vou responder sobre isso. É muito indireto isso. Até que ponto eu respondo ou não, eu profissional. Então, isso acaba desestimulando toda a atividade comercial. Estou só pegando isso um exemplo, né? Atividade comercial, no que tange a responsabilidade civil profissional. Me parece muito complicado, né? Tudo bem, eu vendo um seguro de responsabilidade civil profissional médica. Eu vou ter extrema dificuldade de saber se é precificação disso. Não sei o fundo do poço. Como que eu vou estabelecer esse modelo de negócio? Né? Então, me parece assim bem complicado esse tipo de coisa. Isso vai levar ao quê? Um desestímulo à atividade econômica, concretamente. Então, eu que estou pensando em abrir um negócio de responsabilidade civil médica, já começo a pensar, será que você deve abrir esse negócio ou não? Como eu vou fazer essa conta? Que parâmetros eu vou usar para usar esse cálculo atuário para a precificação dessa situação? A necessidade me parece que existe de comércio desse tipo de atividade. Mas como é que vai concretizar esse produto, digamos assim? Só para pegar um exemplo. Né? Desculpa, foi mais um desabafo e um comentário. Doutor Roberto, posso fazer só... O senhor tocou num ponto e me lembrou esse aspecto da responsabilidade profissional, do advogado em especial. O mesmo PL, ele que gera todos esses riscos para os profissionais liberais, ele faz inserir um dispositivo que é absolutamente imoral para quem é advogado. Eu vou ler o dispositivo. Artigo 953-A, ainda no tema da responsabilidade civil. O membro da advocacia pública ou privada será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções e atividades profissionais. Fecho aspas. Ou seja, e isso toca fundo em quem é advogado e em quem é cuidadoso de preservar a moralidade da advocacia. O que esse Código Civil, se aprovado, está criando é uma disciplina diferenciada para o advogado em comparação com todas as outras atividades profissionais. Só o advogado vai ser responsável quando cometer dolo ou fraude. Todas as demais, se agir culposamente, serão responsabilizadas. Então vejam que para os advogados tentam solucionar todas essas matérias que geram riscos graves, estabelecendo uma proteção que, a meu ver, é absolutamente imoral. Questionado, nessa mesma entrevista que eu projetei, o relator geral falou, questionado sobre essa inserção. Tá, mas isso não é uma coisa que cria uma distinção absolutamente imprópria da advocacia para as outras profissões? Ele respondeu, eu não me preocupo com essa disposição, porque a maioria do Congresso Nacional é composta por advogados. Eles vão aprovar. É uma legislação altamente casuística, me parece que tem vários equívocos, até porque talvez os autores dela saibam da fragilidade, por isso a pressa. Né? Uma forma de você passar uma lei mal feita é colocar velocidade nas coisas. Né? E em função dessa a contraposição é isso que nós estamos fazendo, esse debate, e estão pedindo calma,
estão pedindo paciência. Esse debate tem que levar décadas, talvez séculos, em alguns pontos, né? Doutor Romeu, por favor. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Guilherme, pela apresentação. Concordo com as suas palavras, Humberto. É preocupante, né? E eu ontem estava lendo o projeto, me chamou a atenção um ponto, e até gostaria de ouvir o professor Guilherme sobre esse ponto, que é o seguinte: ele diz que os negócios jurídicos serão nulos se agredirem a função social. E aí função social já é um tema que, quando ele ingressa na esfera do direito privado, ele já causou muita discussão, né? Porque é um conceito lá da Constituição para certas temáticas de direito público. E aí, quando ele ingressa no direito privado, ele levanta uma questão do que é função social. Não tem uma definição de função social, a gente ainda não chegou a uma definição disso, né? A gente sabe que existe algumas inspirações para a introdução da função social no nosso Código Civil, mas quando você alarga a importância da função social sem saber o que é, né, para dizer que a agressão é a isto que você não sabe o que é, causaria a nulidade do negócio jurídico, eu fico me perguntando na prática, um contrato celebrado entre dois particulares, né, sejam empresários ou não, né, pode ser um contrato de compra e venda de imóvel, pode ser um contrato de sociedade, né, daqui, vamos passar o prazo de prescrição, vamos passar 30 anos, né, porque a nulidade é imprescritível, né, então, passado 30 anos, alguém resolve dizer que aquele negócio jurídico celebrado ele é nulo porque agrediu a função social, né? Então, qual que seria a estabilidade jurídica dos negócios, né, com esse tipo de dispositivo que se pretende introduzir no direito privado? O que você pensa sobre isso? É isso mesmo ou eu fiz uma leitura equivocada? É isso mesmo, Romeu. Esse é um dos dispositivos que desde o início gerou grande perplexidade. E é curioso que essa perplexidade ela foi manifestada numa das reuniões da própria comissão temporária, pela professora Paula Forgione, que era integrante da comissão. Ela levantou a mão e fez exatamente essa ponderação. Então, absurdo inserir esse dispositivo que permite que, do dia para a noite, o aplicador tenha poder de nulificar um contrato se ele considerar que esse contrato descumpriu a função social. Isso é uma insegurança jurídica atroz, isso permitirá um intervencionismo judicial excessivo, isso não se compatibiliza com a liberdade econômica que se quer proteger. O professor Edivaldo Brito também, do direito tributário, também manifestou, era da comissão, também se manifestou a esse respeito, a ministra Galotti também se manifestou a esse respeito, e o resultado é que se abriu uma votação na comissão, assim como nós estamos aqui, o presidente abriu votação, quem levantasse a mão a favor, quem levantasse a mão contra, sem aprofundar o debate de todos os impactos, e ganhou por maioria, que esse dispositivo fosse inserido. Então, a perplexidade é também uma perplexidade com relação ao procedimento de aprovação, né? Se a gente olha para as reuniões da comissão, houve aprovações de baseada, assim, né? Aprovações de 300 dispositivos por aclamação, né? Quem concorda com o livro X se manifeste, né? E era aprovado por aclamação. Então, tem um problema de procedimento, mas tem, fundamentalmente, um problema de conteúdo com relação a esse artigo 421, parágrafo 1º, que se quer inserir. Porque, mais uma vez, como ressaltado na comissão, ele vai permitir que um conceito absolutamente inexato, desde antes do Código Civil de 2002, se a gente olhar os debates antecedentes ao Código Civil de 2002, a gente vai ver, por exemplo, o professor Caio Mário da Silva Pereira escrevendo textos contra a inclusão da função social no Código Civil de 2002, dizendo que efetivamente é um conceito que não se tinha, que é um conceito determinado, que vai abrir para caso. Ele mesmo já falava, o professor Miguel Reale respondia também por artigos, muitas das críticas, acabou sendo adotado para a eficácia do negócio jurídico. O que se está fazendo agora é atuar no plano da validade, o que é muito mais grave.
o que é muito mais grave, porque de supetão, do dia para a noite, vai bastar que o aplicador entenda que a função social não está atendida e poderá anular o contrato. Inclusive, contratos em vigência hoje, né, antes da reforma produzida. Assim, o casuísmo que isso vai gerar, o impacto que isso vai gerar e a incerteza. Né, o doutor Humberto falou dessa... esse aspecto absolutamente indispensável nos negócios e nas empresas, que é lidar com a incerteza, né? Ter um mínimo de incerteza nesse mar de incertezas. A gente não vai ter nem mais ilhas de certeza nesse mar de incertezas, porque o código, que deveria ser uma tábua de salvação de segurança jurídica, ele vai se tornar uma válvula de insegurança jurídica, né? Ao prever dispositivos como este, né? Então, realmente muito preocupante, Romeu, que se tenha, e a mesma perplexidade que você teve, eu tive, e muitos dos que estão criticando esse PL também tiveram. Por favor, Obrigado, Guilherme. o doutor Rogério está olhando para mim com... Bom, primeiro, Quer agradecer fazer o convite, doutor Humberto, sempre gentil, doutor Romeu também, que conduz os trabalhos sempre com brilhantismo, e trazer um professor aqui dessa envergadura, esse conhecimento profundo, que a gente se sente até um pouco intimidado em fazer alguma pergunta não técnica, que a minha área é direito penal, e eu vejo que o professor conhece profundamente o tema, atualizado, e a palavra, doutor Humberto, que me veio à mente quando o professor explanando, é a eloquência. Muito eloquente, muito convincente, e queria te dar os parabéns aqui pela exposição, muito técnica e muito, assim, que é uma verdadeira aula magna aqui que nós tivemos hoje. E a minha questão, professor, é a seguinte, que o cerne aqui da discussão, a questão do direito civil, a indenização, a questão reparatória das indenizações, e estão querendo transformar isso numa questão punitiva, com esse PL que não virou lei, mas parece que, pelo que o doutor adiantou, está em vias de se tornar lei, né? E o que me ocorreu é o seguinte, que no direito penal hoje tem um entrelaçamento com as indenizações também, que isso é uma novidade, pelo menos para nós, né, doutor Humberto, que estamos aí há 20, 30 ou até mais anos aí. E eu tenho me deparado com essas situações da questão da indenização dentro de uma ação penal com a condenação. E o que me ocorreu foi o seguinte, que eminentemente as indenizações visam a reparação e o direito penal tem a questão da punição. Eu queria saber a opinião do professor, que quando você transforma essas indenizações reparatórias em punitivas, que eu não sabia até 4 vezes o valor, enfim, como é que ficaria no âmbito criminal essa questão? Você já teria uma punição no âmbito do direito penal e agora teria essa segunda punição no âmbito do direito civil, nas questões indenizatórias? Esse é um ponto. E se o senhor pudesse também adiantar para nós, que eu sei que o doutor é um brilhante advogado também, veio aqui a doutora para prestigiar o colega, né? Se o doutor já está vislumbrando teses a respeito de eventuais inconstitucionalidades que poderão ser questionadas no Supremo, caso esse projeto de lei se transforme em lei. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelas observações, pelas provocações. Eu começar pelo trâmite, né? Só para pontuar que o trâmite do PL ele ainda não começou, né? Ele já é um projeto de lei, mas ele ainda não tem uma comissão composta. Então, a rigor, do ponto de vista prático, ele ainda não começou. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque nós temos tempo ainda hábil para efetivamente nos insurgirmos contra esse trâmite e pedir o seu arquivamento, né? Então, enfim, a Associação Comercial como a de São Paulo, outras entidades que reúnem, congregam o mundo empresarial, é muito importante que, claro, em primeiro lugar, conheçam todo esse impacto, porque eu sei que é difícil muitas vezes
verticalizar, horizontalizar e verticalizar todos os impactos que o PL pode produzir, mas fundamentalmente é organizar manifestações contrárias, coletivas contrárias a todas essas alterações de impacto que nós sofreremos. Então ainda há tempo. O PL, felizmente, não está para ser votado, de modo que vai nos dar tempo de tentar travar o que for possível. Sobre o impacto no âmbito penal, eu confesso uma extrema perplexidade com a ausência de dispositivo a esse respeito. O PL, ele introduz uma indenização punitiva, só que ele não trata dos temas que tocam o âmbito penal, o âmbito administrativo sancionador, para estabelecer se haverá alguma afetação, ou seja, se a pena lá ou a pena cá tem que ser alterada, se houver uma dupla penalização, né? Não fala absolutamente nada sobre isso, e por não falar, deixa a impressão de que está acolhendo a possibilidade de um bis in idem. Acolhendo a possibilidade de um bis in idem. Eu dei o exemplo de algo que está absolutamente inexato, o reflexo das indenizações no âmbito da fixação da pena. O Código Penal estabelece que quando se tem lá uma reparação no âmbito cível, a pena para casos de menor gravidade pode ser reduzida de 1 a 2/3, né? E mesmo para os outros crimes pode ser considerada uma atenuante no contexto das demais. Só que o Código Penal fala de reparação do dano. O senhor bem pontuou, agora a gente está falando de punição. Não é sinônimo de reparação. Será que o Código Penal vai ter que ser alterado? Será que o Código Penal vai ter que ser interpretado à luz do que o Código Civil agora teria, caso alterado? Eu tenho muito mais dúvidas e incertezas de qual vai ser esse diálogo intersistêmico entre os vários campos do direito que vão ser afetados por uma alteração tão grave. Eu não tenho a previsibilidade porque o PL não traz essa previsibilidade, porque esse PL não colocou no horizonte todos esses impactos, que podem ser vários. O doutor Humberto falou direito tributário, mas há de muitas outras áreas. Então, eu não consigo precisar, porque realmente a dose de insegurança, de incerteza é muito grande. Como é que o direito penal vai se amoldar a uma previsão dessas do direito civil? Teses de inconstitucionalidade, o PL inteiro, para mim, é inconstitucional. Inteiro. Porque não é um PL, é um projeto de código. Então já tem aqui um vício de origem, que é um vício de procedimento. Né? É um vício de procedimento. Mas, mesmo incursionando em temas específicos, há vários temas que podem suscitar o questionamento da constitucionalidade. Basta exemplificar com o tema do risco. O risco especial e diferenciado que foi delimitado por tema do STF e que agora está sendo amplificado pelo PL de reforma do Código Civil. Esse é um caso típico de discussão constitucional, porque ao emitir aquele tema 932, o STF fez uma interpretação conforme a Constituição, né, dos casos de acidente do trabalho e, portanto, dos dispositivos do Código Civil que tratam da responsabilidade objetiva. Ou seja, ele interpretou, sob o ponto de vista constitucional, qual é o conceito de atividade de risco e que ele engloba acidentes do trabalho. Ora, com a alteração que se fará no Código Civil, essa interpretação conforme a Constituição que é feita pelo STF, ela vai contrariada, ela vai amplificada. Então, me parece que tem aí uma janela para discussão constitucional. Dentre tantas outras, né? Dentre tantas outras, direito de família, direito digital, enfim. De fato, há muita matéria que pode ser depois esgrimida por meio de ações constitucionais. Não, e fique tranquilo, porque para o seu deleite, né, a omissão agora também, Lacuna. né, a lacuna, né, a nossa conhecida lacuna, agora também é inconstitucional. É verdade, é verdade. Alguém da mesa queria fazer algum comentário? Esse pessoal mais jovem não vai fazer nenhum comentário? Doutor Humberto, Oi. tudo bem? Primeiro, agradecer o convite e a oportunidade, doutor Guilherme,
Para a gente é uma honra recebê-lo aqui em nossa casa, principalmente uma referência quando se fala de arbitragem. Então, para a gente é muito importante recebê-lo. A gente, na área da arbitragem empresarial, tem lido que algumas alterações do próprio Código Civil está sendo muito favorável para a arbitragem, até especificamente na ampliação do uso árbitro, tribunal arbitral em alguns artigos, e também na questão do direito de empresa, que está fazendo algumas alterações. Eu queria, sabe, embora não seja o tema especificamente da responsabilidade, mas isso também tem um impacto em eventuais procedimentos de arbitragem, a sua visão sobre as alterações do Código Civil para os procedimentos de arbitragem, para a aplicação na arbitragem. Muito obrigado, doutor Guilherme. Fazendo curta a história longa, né? Em meu ver, são 13 alterações que tocam, de alguma maneira, a arbitragem, que manifestam o termo arbitragem, arbitral, cláusula compromissória de alguma maneira. Portanto, encurtando a história, em meu ver, todas elas desnecessárias. Todas elas desnecessárias, né? Primeiro, porque não é num Código Civil que tem que se tratar de arbitragem, é na Lei 9.307. Né? Querer reformar a arbitragem ou tratar da arbitragem subrepticiamente por meio de uma alteração do Código Civil é produzir potenciais inconsistências. Não preciso dizer que a apuração de haveres pode ser no judiciário ou em tribunal arbitral, não preciso dizer isso. Né? Não preciso dizer que uma ação de dissolução pode ser numa jurisdição ou noutra, não preciso dizer isso. Não é necessário. Digo mais, eu sou, como vocês, como o Romeu antecipou, sou vice-presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Nós constituímos uma task force no Comitê Brasileiro de Arbitragem que está estudando exatamente estas alterações. Ela é coordenada brilhantemente pelo professor Giovanni Nani e pelo Rafael Xavier. Já produziram uma nota técnica que está em revisão. E as conclusões dessa nota técnica, basicamente adiantando um spoiler aqui do que depois vai ser levado a público, é que além de desnecessárias, justamente porque já tem a lei de arbitragem, justamente porque já há o resguardo suficiente, elas são perigosas. Elas são perigosas. Vou dar o exemplo de um dispositivo sobre o qual nós conversamos hoje pela manhã, um pouco mais cedo, na Câmara de Arbitragem, ao tratar justamente das disposições das matérias arbitrais. Há um dispositivo que trata dos elementos do contrato social, que diz, é o inciso 9º, acho que é 997, inciso 9º, que diz que é elemento do contrato social as partes indicarem se escolhem a arbitragem como método de resolução de controvérsias. Esse dispositivo, ele causa alguma preocupação. Será que está instituindo uma arbitragem obrigatória nos contratos sociais? Claro que, ao meu ver, não é a melhor leitura, né? Ao meu ver, o que o dispositivo está falando é, olha, as partes têm que se pronunciar sobre a resolução de controvérsias, mas há alguns que estão interpretando como arbitragem obrigatória, o que seria um absurdo. A gente estaria voltando ao século XIX, em que o regulamento 737 estabelecia a arbitragem obrigatória para contrato de seguro, por exemplo. Seria uma coisa absolutamente anacrônica. Mas o fato é que ele dá ensejo a essa leitura que produz, por sua vez, insegurança jurídica. Não precisa dizer que as partes têm de se pronunciar sobre se adotam ou não a arbitragem como resolução, como método de resolução de controvérsias. Precisa. Não é elemento essencial do contrato social. O contrato social, ele não deixa de existir se ele não tiver a previsão, né? Há uma confusão, inclusive, com relação aos planos do negócio jurídico, né? Vai ser elemento de existência, então, manifestar se tem ou não a solução arbitral como método, né? Então, estou pensando esse exemplo dentre os outros que são examinados por essa nota técnica e que causam perplexidade, para manifestar que não é necessário tratar da arbitragem no PL. Não é necessário. Especialmente porque a lei de arbitragem é um exemplar sui generis no direito brasileiro, por ter sido uma norma elaborada e reformada por juristas, né, em que teve efetivamente, tem lá o DNA de juristas. Não foi uma norma que sofreu grandes impactos da discussão legislativa, né? Ela é uma norma exemplar, tida como uma das melhores leis de arbitragem
do mundo e, lato sensu, uma das melhores disciplinas da arbitragem do mundo. Por que mexer com essa disciplina por meio de uma alteração num Código Civil, né? O que se quis fazer foi dar mais destaque à arbitragem. Mas vejam, não precisa. Não precisa porque ela pode ser prejudicial à alteração. Ela pode ser prejudicial porque ela pode trazer dúvidas que nós não temos hoje. E, portanto, insegurança ao método e à sua possibilidade de emprego, dúvidas que nós não temos hoje. Muito obrigado. O tema parece que é infinito, né? Qualquer ponto que a gente pega, parece que vai gerar um problema maior ainda, insegurança, dúvidas, né? Eu levantei essa questão tributária, mas por quê? Porque demorou alguns anos para chegar a essa conclusão, né? Denise, quando você consegue estabilizar a discussão, parece que começa tudo de novo, gera dúvida profunda, e como no direito penal também gera dúvida, na questão da arbitragem gera dúvida. Quer dizer, são totalmente desnecessário esse tipo de alteração da forma que está sendo feita nesse momento. É altamente prejudicial à sociedade, né? Oi. Doutor Humberto, eu acho que está cada vez mais claro que a primeira opção, que seria o Isso. arquivamento do PL, nós precisamos lutar urgentemente para isso, porque isso. qualquer tema que a gente coloca tem alguma coisa que é discutível. E olha que nós não chegamos, talvez como cidadão, eu considero os pontos mais sensíveis, e eu estou falando como pessoa física, pessoa, cidadão mesmo, que é questão de família e outras questões que pegam a sociedade assim profundamente, né? Nós estamos ainda imposto de renda, sabe? As questões mais superficiais, isso já causa um dano terrível, né? Parte geral. Geral. Me assusta muito a tentativa, ou pelo menos a tentativa não, porque já está lá no projeto, mas a introdução de conceitos do direito do consumidor, do direito do trabalho, no direito privado, no direito civil, porque o Código Civil, ele é o marco das relações privadas, ou seja, ele que disciplina as relações privadas, né? Então, desde a existência da pessoa, né? Bens, né? Prescrição, né? Obrigações, contratos, sociedades, famílias, sucessões. E aí você introduzir conceitos de direito do consumidor, que é um ramo específico, para uma relação específica, né? Do direito do trabalho, que é outro ramo específico, que tem lá seus princípios, né? Tem hipossuficiência, tem questões lá que não né? Diria lá no interior, não orna com o direito privado, com o direito civil, né? Ainda mais com o direito civil, com o Código Civil, que incorporou boa parte das relações comerciais, né? Que a gente não pode esquecer disso, né? O nosso Código Civil atual, ele não rege só relações civis, ele rege também relações comerciais, porque ele revogou, né, boa parte do Código Comercial. Hoje só tem o direito marítimo no Código Comercial, que ele ainda existe, o de 1850, não esqueçamos disso, né? Mas ele revogou boa parte do direito comercial e essas normas foram incorporadas por esse Código Civil de 2002, né? Goste ou não, é isso que nós temos hoje. Então, você introduzir conceitos, imagina, introduzir conceitos de direito consumidor, direito do trabalho, em relações privadas entre empresas, né? Então, isso me preocupa demais, porque é uma distorção sistêmica, né? Então, Doutor Romeu, concordo com você que a primeira opção seria a mais adequada. O direito contratual é também uma lástima, né? O PL em tema de direito contratual é uma lástima. A gente poderia ficar uma semana inteira falando sobre as impropriedades. A consumerização é uma das principais características desse PL. Por exemplo, a interpretação dos contratos por adesão é alterada para que os contratos por adesão sejam interpretados como se interpreta contrato de consumo. Hoje você interpreta em favor do aderente, artigo 423 do Código Civil, quando houver ambiguidade ou contradição na cláusula. Agora, o PL quer e propõe que os contratos por adesão sejam interpretados em favor do aderente. Ponto.
ainda que não haja dúvida interpretativa, ainda que não haja ambiguidade ou contradição. É a adoção daquela regra que está lá no Código de Defesa do Consumidor de interpretar todos os contratos de consumo em favor do consumidor. Para pegar só um exemplo, o ponto da função social gerando nulidade é outro exemplo de uma consumerização e um intervencionismo estatal maximizado. Para pegar um último que é grave também, se desunifica o direito das obrigações no PL. O PL propõe a desunificação do direito das obrigações, criando regras de interpretação sui generis para os chamados contratos empresariais, que o PL diz que são apenas aqueles firmados entre empresas, o que já gera um problema conceitual, né? Porque contrato empresarial não é só aquele que as empresas firmam. Um contrato de compra e venda de cotas, por exemplo, com pessoas físicas, continua sendo um contrato empresarial. Um contrato de representação comercial com uma pessoa física continua sendo um contrato empresarial. Então, e desunifica, criando uma disciplina geral autônoma, retrocedendo todo o movimento do século XX de unificação do direito obrigacional, de maior segurança jurídica como consequência disso, né, de ter uma disciplina que seja comum a todos os contratos, pelo menos uma disciplina geral. Você pode ter variações dependendo do tipo contratual, se é um tipo empresarial ou não, mas a disciplina geral se quer desunificar. Então, eu poderia, vocês desculpem a eloquência aí, me alongar demasiadamente, mas os temas são muito graves, né? E pela gravidade eles produzem intensa insegurança jurídica. Eu tenho, para os advogados, vai ser um banquete, tá? Vai ser um banquete. A gente vai ter muito trabalho, né? Mas não é isso que a gente quer. Né? A gente quer uma ordem jurídica segura, a gente quer uma ordem econômica segura, a gente quer que as empresas prosperem, que a gente tenha trabalho por conta da prosperidade, não por conta das dificuldades, né? Enfim. Ok, eu vou encerrar a reunião, mas nesse encerramento eu gostaria de agradecer em especial ao professor Guilherme com uma comenda que nós temos aqui na Instituição Comercial e uma edição comemorativa dos nossos 130 anos, e vou pedir para bater uma foto nossa. Vamos lá, vamos. Nós que agradecemos. Realmente foi uma aula magna. Doutor Humberto, desculpa. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade e a presença do doutor Guilherme, de entregar em mãos o ofício nomeando ele como árbitro da nossa lista aqui da nossa Câmara da Associação Comercial. Registrar esse ponto. Com muito prazer. Bom, vamos lá.